Aleluia. Salve, amada igreja, com amor e Deus da paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Podem sentar e dar esse braço. Não queria Deus, mudar. aleluia. Não queria mudar o meu costume para com aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Amém? Aleluia, Jesus. Mas recebi de bom grado o convite do nosso amado pastor, também o apoio da amada igreja, também dos obreiros, aqueles que buscaram, que pelejaram, e pediram a Deus que tivesse misericórdia, porque só estamos aqui por misericórdia. Nós estamos aqui por perdão. Nós estamos aqui porque aprove a Ele nos chamar, pois assim foi lido nesta noite. E foi Ele primeiro quem nos escolheu. E depois nós fomos limpos e depois separados. E se somos separados, fomos escolhidos, mas irmão, e aquele que ficou de fora? Agora cabe a nós ir avisar aquele que ficou de fora que ele também foi chamado e que ele também foi escolhido. Glória a Deus. Mas vamos falar algo de hoje da palavra de Deus, daquelas pessoas que já têm parado no meio da caminhada, para algumas pessoas que já têm desistido do propósito ao qual Deus já tocou no seu coração. Vamos falar de pessoas que têm sentido as dores do trabalho, têm sentido o cansaço nas suas mãos, têm sentido o peso nas pernas e não têm mais olhado para o alto e nem para a frente. Aleluia. Tudo no meio do caminho. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. A partir do verso 1. Quando o pastor me fez o convite, peço à igreja que ainda sinto o peso da responsabilidade, apesar de os vários convites, apesar dos vários. Vamos, irmão, vai ser uma bênção. Deus vai lhe usar, mas mesmo assim, sentimos aquele anseio, aquele friozinho na barriga. Não é apenas um convite de um amigo, mas é de um amigo mais chegado, que está dizendo: eu quero usar a sua vida, eu quero usar você, o seu conhecimento, a intimidade que você tem. Glória a Deus. Eu já deixei. Aleluia. Agora você tem que deixar. É verdade, Senhor Deus. É Aleluia. você que vai dizer. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco à praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Glória a Deus. Aleluia.
Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Estava meditando sobre essa palavra quando o pastor me fez o convite. Nós sempre imaginamos 1001 palavras. Nós sempre buscamos aquela que temos maior conhecimento. Nós sempre buscamos aquele texto que nós temos mais intimidade, não é verdade? Mas sempre nós temos que esperar o sinal de Deus e a palavra ao qual Ele quer falar. Não para nós, mas sim para aqueles que vai nos... Glória a Deus. Glória a Nós sempre Deus. temos Aleluia. um costume de dizer, não, irmão, primeiro a palavra fala conosco, para depois falar com a igreja. Se nós buscarmos um pouquinho a história dos profetas, a gente vai ver que é muito diferente. Deus falava para alguém, mas não falava com o profeta. O profeta era um sinal, um símbolo da presença de Deus naquele lugar. Mas nós vemos que quando Jesus vem ao mundo, Ele nos traz uma nova história, um novo evangelho, uma nova conexão com Deus. E nós vamos ver que no início do seu ministério é falando que eis é chegado o reino dos céus. Mas nós muitas vezes nos perdemos no meio desta chegada. Porque nós temos que olhar para o algo natural. E o natural da vida deste homem, desta comitiva, era de fracasso, era de abandono, era de esquecimento. Mas irmão, o que foi que aconteceu aqui neste momento? O mundo, o qual nós já conhecemos, jaz no maligno, e o homem se corrompe a cada momento. Mas Jesus, vendo a necessidade, ali falou com o Pai, e ele disse que estava na hora. Na hora de quê? Na hora de romper as cadeias, na hora de romper a ligação do homem com o pecado, e ele se religar novamente ao Pai. Mas daí nós vemos a história deste pescador. E tinha a sua rotina, ir a um mar alto, pegar peixes, alimentar a sua família, alimentar a família de outras pessoas. Mas irmão, e o que é que acontecia mais? Ele também alimentava o ego de alguns homens. Por que, irmão, você diz isso? Porque dentro do texto nós vamos ter essas características. Porque nós vemos que aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, todos querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem a repreensão que a palavra nos traz. Eita Deus. Todos querem ouvir a palavra que nós vamos para o céu. Mas eles não querem ouvir que tem que abandonar o pecado. Eita Jesus. Todos Glória a querem Deus, ouvir que o aleluia. céu é maravilhoso, que a rua é de ouro Aleluia. e um muro de jaspe. Mas eles não querem ouvir que tem que deixar o velho homem para trás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas nós vemos que, mesmo assim, Louvado seja o teu nome, multidões Senhor. se reúnem a ouvir as palavras de Jesus. E nós bem sabemos que as palavras de Jesus não eram simples. Glória a Deus, aleluia. Era arrependei-vos. Mas quando a gente diz isso, a gente está tocando na parte íntima do ser humano. E que muitos não aceitam este tocar. Porque automaticamente a pessoa vai olhar para a minha vida. E quando a pessoa passa a olhar para mim, qual é a minha situação? Qual é a situação do pregador? Está dentro do texto? Ou será que você leu muito rápido e passou por cima? Glória a O Deus, pregador que aleluia. inicia a sua caminhada, ele tem isso dentro do seu coração, dentro da sua mente. E ele não consegue. Que ele passa noites e noites e dias buscando, mas ele não consegue alcançar uma só. E nem sabe ele, assim como o pastor nos falou nessa noite, que a palavra do Senhor vai e não volta vazia. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
Porque observa um pouquinho e muitas Glória a vezes Deus, ao aleluia. redor de nós sempre tem alguém observando o que você faz, observando o que você busca, observando a sua rotina. O quanto você busca a Deus, o quanto você lê a palavra e o quanto você vive aquilo que você anda pregando. Glória a Deus. Mas aí nós vemos que a certo momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos nos deparar naquilo que eu falei para você, de pessoas que têm largado no meio do caminho os seus instrumentos, têm largado no meio do caminho os seus barcos, têm amarrado na beira da praia, mas nós ficamos sempre assim, irmão? Não. Nós sempre procuramos um lugar novo para buscar algo inesperado. Glória a Deus. Aleluia. Mas como é que eu consigo fazer isso, irmão? Se eu estou tão atarefado, se eu estou tão preocupado com aquilo que eu tenho buscado, porque não é só para minha família, é para várias famílias diferentes. Nós sabemos que a obra de Deus é feita dessa maneira, que nós plantamos, também regamos, mas só quem dá o crescimento é Deus. Eita, Deus, eu tenho essa palavra. Porque muitas Glória a vezes Deus, nós estamos aleluia. preocupados com o que havemos de comer, de beber, e nós também ficamos preocupados com o dia de amanhã. Mas Deus vem nessa noite dizer para nós que a nossa busca natural sempre vai ter o mesmo resultado. A busca natural, ela sempre o resultado negativo. Mas quando eu busco espiritualmente, e como é que eu consigo, irmão, este momento na minha vida? Como é que eu consigo observar isso dentro de mim? Assim como o pregador estava aqui acontecendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas ele só reconheceu depois do milagre na sua vida. Depois que o milagre aconteceu, ele foi reconhecer que era um pecador. Ele não reconheceu quando estava lavando as redes, que estava buscando naturalmente algo extraordinário para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Aí Jesus chega apregoando este céu, chega apregoando um novo evangelho. Glória a Deus. Mas quando fala de algo novo, aguçam nossos ouvidos. Não é verdade? Observe. Você comprou um celular hoje. Mas se hoje mesmo você vê a propaganda de um modelo diferente do seu, lançado quentinho, qual é o seu interesse? Queria comprar. É de comprar. Aquele que está na sua mão já não Vale mais. já não presta mais, já não vale mais nada, não importa, supre as suas necessidades, mas você sempre quer algo Aleluia. novo. Mas irmão, o que é que tem a ver com a pesca de Pedro ali e o evangelho que Jesus estava falando novo? Ora, a palavra já fazia morada no coração de Pedro. A palavra já estava lá, a semente já estava lá, porque desde criancinha ele ouvia falar que Jesus viria um dia e iria trazer um novo céu, uma nova terra, uma nova conexão com Deus, que iria mostrar o pecado para o homem e ele iria se arrepender. Estava lá na sua vida, na sua mente, ele só precisava relembrar. Aí quando Pedro começa a ouvir tudo aquilo, aquele poder, aquela mudança, ele começa a criar fé no seu coração. Ele começa a criar esperança que a sua vida vai mudar e ele vai conseguir mudar a vida de outra pessoa também. Aí nós vemos que a nossa necessidade ela é tão pequenininha na frente da necessidade do outro. Mas por que, irmão, você diz isso? Ele estava lavando as suas redes e as redes de seus companheiros. Mas ele para ali quando Jesus faz um pedido. Depois que ele entrou no barco, Jesus pede: afasta um pouquinho, eu vou pregar ali para multidões. Mas quem está tão atarefado
faz qualquer coisa que alguém lhe pede. Faz ou não faz? Faz. Você está tão preocupado com algo que se a pessoa pedir o dinheiro que você tem na sua carteira, porque você está tão preocupado com aquilo, você entrega. Depois é que você vai parar e pensar. Irmão. Observe, você está tão ocupado com algo que alguém lhe pede qualquer coisa, você faz. E na mesma hora você... Poxa, eu larguei tudo e vim. Porque a nossa necessidade é atender. É voltar para aquela preocupação ao qual nós estávamos. Nós queremos o restante que fica ao nosso derredor se torna pequeno e rápido de se resolver. Então nós vamos lá, resolve rápido e volta para o nosso mundinho, para o nosso escondido, para ir para a beira do lago. Mas irmão, o que é que tinha na beira do lago? Se você parou bem para observar, estava Pedro e um dos seus irmãos e os seus companheiros de trabalho. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Sabe quem é que sempre está apontando a sua vida? Não é as pessoas de fora, são os de casa. São de casa. Ninguém vai te julgar porque não conhece a tua história. Ninguém vai dizer que você não pode, que você não consegue crescer e nunca te viu. Quem convive contigo poucos momentos, de maneira nenhuma, vai estar observando você lavar as redes. Porque quando alguém te vê a primeira vez lavando as redes, sabe qual é a esperança que ele tem no coração dele? Sabe qual é a imagem que ele tem de você? Ali é um grande profissional. Ali é um grande pescador. Se alguém vê você com uma bandeja vendendo, se alguém vê você com algumas ferramentas, com algo na sua mão, no seu trabalho, todo mundo que olha tem a melhor imagem de você. Se não conhecer a sua história, se não conhecer o seu legado, de onde você saiu. É verdade. Mas quem anda com você, ombro a ombro, ele tem coragem e ousadia de dizer que você não vale nada. De que você não vai crescer, de que você não vai prosperar, de que você não vai mudar daquela situação. Glória a Deus. Aleluia. Mas qual foi a mensagem de Jesus que tornou Pedro a ter aquela esperança de voltar ao mar? Aleluia. Muitas das vezes nós ficamos nos perguntando. Jesus sim falou do milagre da multiplicação, porque sem este toque, sem este fio da meada na história, de maneira nenhuma, Pedro iria novamente ao mar. Jesus começou a falar para Pedro e também para aquela multidão que ele podia revolucionar a sua vida, no seu trabalho, no âmbito familiar e também a qualquer pessoa que futuramente olhasse para ele. Porque de maneira nenhuma Pedro iria novamente ao mar. Porque observe, Jesus, ele indagou com Jesus: nós passamos a noite toda pescando. Eita, E não apanhamos nada. Mas sobre a tua, nós iremos novamente. Então observe que se você no meio da sua caminhada tem desistido, ou está pensando em desistir, Jesus já está injetando em você um novo ânimo, uma nova esperança, um novo direcionamento. Mas irmão, lá eu fui apontado, lá eu fui envergonhado, lá as pessoas não acreditaram em mim. Ei, Jesus está dizendo que é Ele que faz o milagre, que é Ele que dá a direção, que é Ele que faz a multiplicação. Só precisa de você. Porque no meio da nossa caminhada nós queremos que Jesus faça um milagre na beira da praia.
e na beira da praia só tem duas coisas. Pergunte o quê? O quê? Vergonha e apontamento. Porque na beira da praia você pesca duas coisas. Pergunte o quê? Dúvida e repreensão. Mas irmão, e no mar alto? Pergunte o que tem lá? Ordenança e direcionamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmão, e o que eu conquisto no mar alto? Agora pergunte o quê? Glória a Jesus. Multiplicação e reconciliação. Glória a Deus. Mas irmão, aonde é que está isso? Está no texto que você leu. Mas irmão, eu passei por cima. É porque a nossa esperança ainda está pequenininha. A nossa mente ainda está na beira da praia. Enquanto Jesus já mandou a gente ir para o mar alto. E Ele vai fazer, e Ele vai transformar. Glória a Deus, Nós ainda aleluia. estamos com um barco amarrado na beira da praia. Glória a Deus, aleluia. E direcionamento. E nós ficamos Aleluia. presos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Enquanto Jesus tem a maior esperança para nós. Qual é, irmão? É o céu de glória. A maior esperança ao qual o homem pode alcançar é a reconciliação com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Nós Deus, ficamos tão aleluia. presos à opinião dos outros que a gente sempre imagina o pior para nossas vidas. O pior cenário que a gente pode Vou escorar alcançar, aqui. que é chegar na escorar beira da aqui. praia e não ter nada para oferecer para ninguém. Glória a Deus, aleluia. Por que, irmão, você diz isso? Porque assim como você, eu também recebo visitas na minha casa. E quando chega uma visita, o que é que a gente quer fazer? A gente quer dar o melhor cômodo da casa, a melhor comida que a gente possui, a melhor conversa que ela pode ter ali, a maior alegria que ela possa usufruir daquele lugar. Aí Jesus chega para mim, para você e diz: o que está faltando na sua vida? É esperança? Eu tenho esperança. O que está faltando na sua vida? É direcionamento? É um caminho? Eu tenho um caminho para você. O que está faltando na sua vida? É um barco? Eu tenho um barco para a sua vida. Está faltando companheiros no seu lugar para você pescar? Eu tenho companheiros para você. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas também nos dá uma esperança, um direcionamento. Veja, ele diz assim: rogai ao Pai que envie ceifadores, ceifeiros. Veja, irmão, no meio da nossa caminhada não estamos sozinhos. Somos nós que nos colocamos na posição de solitários. Jesus, quando ordenou seus discípulos, disse: ide de dois em... Porque quando um cair, o outro Levanta. Se você não percebeu, na pregação de hoje fala muito de esperança. Mas nós ficamos sempre assim porque nós queremos confundir ela com fé. Eu tenho fé que Jesus vai chamar alguém. Eu tenho fé que Jesus vai mover montanhas, vai abrir lugares. Mas você não tem a esperança. Mas por que, irmão? Por que isso? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Mas e a esperança? É a certeza, a convicção. É o nomes fora, é a prova real daquilo que você tem buscado com fé. Aleluia, Deus. Porque às vezes nós não recebemos, porque nós continuamos na beira da praia. Jesus passa, prega o seu evangelho, você escuta, mas não faz morada no seu coração.
Por que, irmão? Porque nós dizemos assim: ele pediu, foi o barco de Pedro, não foi o meu. Então ele quer usar, é Pedro. Mas no chamado de Pedro também cabe a sua vida. Aleluia. Será que você tem acreditado nisso? Será que você tem visto? Mas irmão, foi fulano que foi chamado, não fui eu. Glória a Deus, Mas quando aleluia. chegou no lugar que Jesus ordenou para que o milagre acontecesse, eles jogaram as redes. E grande era a quantidade de peixes. E se eu bem li junto com você, dizia assim, que eles chamaram outro. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Não sei se você tem entendido. O pastor foi chamado primeiro, o seu ministério foi confirmado, foi legalizado por Deus, agora está multiplicando de tal maneira que eu e você também estamos no outro barco. E de vez em quando ele diz assim: ei, irmão, vem pra cá, que está multiplicando. Tem pregação para você, tem oração para você dirigir, Glória a tem Deus, evangelismo para você aleluia. fazer, tem multiplicação de redes para mim e para você, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas sempre tem alguém que é chamado primeiro, e depois somos nós. Porque nós sempre queremos ser chamados em primeiro lugar. Muitas vezes nós queremos alcançar os primeiros lugares, mas às vezes na nossa vida tem isso. Alguém vai consolidar um ministério, alguém vai consolidar um caminho, alguém vai consolidar uma direção, e nós vamos prosseguir naquela mesma caminhada. Glória a Deus. Nós vamos Aleluia. ficar no mesmo lugar, nós vamos jogar a rede aonde ele jogou e vamos continuar pescando peixe. Glória a Deus. Aleluia. Mas irmão, o que é que acontece depois disso? Muitas vezes nós não conseguimos chegar no mesmo lugar que ele chegou, porque nós ficamos tão preocupados com o modelo do nosso barco, com o tamanho que ele possui, ou com quantas pessoas vão com ele. Tinha quantidade de pessoas aqui para ir ao Mar Alto? Não, Tinha uma quantidade de pessoas no outro barco? não. Também não. Então por que a gente fica preocupado com quem vai e quem vem? A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se farei presente. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós sempre ficamos preocupados. Quem vai pregar? Quem vai cantar? Você viu Jesus dizendo: Pedro, lança a rede. Ele disse: lançai a rede aqui neste lugar. Podia ser qualquer um, podia ser João, podia ser Tiago, É verdade. podia ser quem tem Glória a disposição. Deus. Aleluia. Quem tem disposição para ir? Glória a Deus. Quem tem força para ir foi chamado. Quem tem coragem, ousadia foi chamado. Mas nós ficamos preocupados em ouvir o nosso nome. Mas teve um homem que chegou para mim e disse assim: está na hora. Está na hora de se levantar. Está na hora de ser humilhado, caluniado. Está na hora de pregar o Evangelho mais uma vez. Ele disse meu nome? Disse não. Ele só disse que está na hora. Assim como Jesus também disse que estava na hora. Aleluia. Lança o barco no mar alto e lançai as redes. Mas irmão, nós estávamos ali naquele lugar. Sim, estavam todos juntos. E aquele que teve a disposição viu o milagre acontecer. E aquele que teve a fé, a esperança de jogar as redes ali naquele lugar, viu o milagre acontecer. Então assim, eu e você, se você também tem acreditado que na próxima vez que você pegar um hino e você ensaiar, que aquele hino vai alcançar a vida de alguém, vai acontecer. Se você pegar a Bíblia, ler ela, meditar, e se você acreditar, tiver esperança que essa palavra
vai mudar a vida de alguém, vai acontecer. Eu Por quê? creio, Então teve Deus. coragem, ousadia. Glória a Deus, aleluia. Alto. E quando chega no mar alto, Jesus faz milagre. Porque é Ele que ordena, porque é Ele quem diz, quem proporciona essas maravilhas da nossa vida. É desse jeito. Mas irmão, é porque é doloroso, é dificultoso, eu sei. Porque Jesus às vezes nos chama e não tem barco. É porque Jesus às vezes nos chama e não tem a rede. Eita, Jesus. É porque às vezes Jesus nos chama e não tem um companheiro. Porque às vezes Jesus nos chama quando nós estamos sozinhos. Aleluia. Glória a Aí Deus. você olha e sempre acontece esse silêncio. Por que, irmão, acontece esse silêncio? Eu conheço a história de um homem que perdeu as suas esperanças, perdeu a sua fé. E ele subiu, foi até uma montanha. E Deus começou a falar com ele. E houve um terremoto. E Deus não estava no terremoto. Houve fogo. E Deus não estava no fogo. Houve trovões. E Deus não estava no trovão. Mas de repente, um silêncio e um vento suave. Aleluia. E Deus estava na brisa suave. Glória a Deus. Mas aquele homem estava sozinho, sem esperança, sem um caminho, sem uma direção. E Deus proporciona a minha e a tua vida nesta noite um direcionamento. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Use o barco ao qual tenho colocado em suas mãos a igreja, a aliança em Cristo. Use as redes ao qual eu tenho proporcionado para vocês a minha palavra, o meu evangelho, que esse sim vai alcançar os corações. Glória a Deus, Vai aleluia. a fazer os milagres acontecer na minha e na tua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Igreja do Deus. Senhor Jesus, essa é a palavra de Deus que foi ao meu coração, para a minha, para a tua vida. Amém? Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos igreja de pé em nome de Jesus. Glória a Camila Deus, tem aleluia. que louvou lá em Camila. Aleluia. A Midian. Todo mundo vai louvar juntos. Amém? Glória a Deus. Todo mundo conhece esse louvor. Quem mandou largar? Oh, glória.